E hoje eu gostaria de compartilhar com os irmãos um texto e um tema que nós temos estudado entre as mulheres, né? Eu tenho conversado muito com a Alan sobre isso, a gente tem esse costume, sempre quando a gente escolhe um tema para poder conversar, né, para a gente poder estudar, a gente tem esse costume de conversar entre nós, né? E ele falou, traz esse tema para a igreja, vamos ensinar, vamos conversar com a igreja a esse respeito. E nós precisamos, meus queridos, disso, né? É um privilégio poder compartilhar a palavra com vocês. Então, vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 86, nós vamos ler um versículo. Salmo 86. Vamos ler o versículo 11. Eu considero um desafio falar desse tema por tantos motivos. E esse versículo que nós vamos ler, dentre muitos que a Bíblia ensina a respeito do temor, é uma resposta para esse desafio também. Porque ele mostra para nós o quanto todos nós precisamos aprender a respeito do temor do Senhor. Salmo 86, versículo 11, diz assim: Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Põe em meu coração o desejo de temer o teu nome. Amém? Vamos fazer uma oração nesse momento? Pai, eu quero te louvar, te agradecer, Senhor, pelo privilégio de estar na sua casa e poder, Pai, junto com o seu povo, estudar a tua palavra. Deus, eu peço ao Senhor misericórdia, Pai, sobre a minha vida, sobre a vida dos meus irmãos, e te louvo porque essa misericórdia já se renovou sobre nós hoje, e o Senhor nos dá mais um dia, mais uma oportunidade de estarmos aqui na sua casa, e pedimos ao Senhor, Pai, desde já, como o salmista pede aqui, que o Senhor possa nos ensinar, que o teu Espírito Santo toque, aplique a tua palavra, traga revelação aos nossos corações. Pai, nós queremos abrir o nosso coração, Pai, permitir que o teu Espírito Santo sonde, para que nós possamos compreender a tua verdade e para que em nosso coração haja um desejo sincero de temer o teu nome. Pai, que esse desejo que o Senhor vai colocar em nós através da palavra, através do entendimento, venha produzir em nós, Pai, tudo aquilo que é próprio do teu Espírito e vem do Senhor. Nós queremos nos abrir para isso e te louvamos porque sabemos que o Senhor ouve e responde às nossas orações, Pai. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode se sentar. Queridos, hoje então nós vamos falar um pouco sobre o temor do Senhor. O próximo slide, por favor. Eu trouxe o slide porque, como eu comentei, o tema é muito extenso. Eu não vou falar sobre o tema todo, glória a Deus, né? Senão ninguém ia almoçar, ninguém ia jantar, ninguém ia embora, trabalhar amanhã, não ia ter jeito, porque o tema realmente é muito extenso. Mas eu queria tocar em alguns pontos específicos hoje. Primeiramente, é importante sempre falar o que o temor não é, porque, embora seja um termo muito comum, né? Temor do Senhor, temer a Deus, né? A ser uma pessoa temente a Deus, muitas vezes não há clareza sobre o que é o temor do Senhor. Aí nós vamos ver o que não é, vamos ver uma definição sobre o que é, e vamos ler alguns versículos da Bíblia que falam por que e onde, né? Onde na Bíblia fala que eu devo temer a Deus, por que eu devo temer a Deus, e depois nós vamos meditar numa descrição, uma definição mais detalhada do temor, né? E vamos pedir ao Espírito Santo para aplicar no nosso coração, amém? Então vamos tentar ser bastante diretos, então peço a atenção dos irmãos aí. O próximo slide vai falar o que não é. O que o temor não é, gente? O temor, ele não é ter medo de Deus. Medo está dentre uma das definições de temor. O temor tem a ver com ter medo, mas o temor, biblicamente, ele não fala de você ter medo de Deus. O que é o medo, né? O medo é um estado afetivo, né? É um sentimento, nós usamos essa expressão. O medo, ele fala do quê? De uma consciência de um perigo e um desejo de fugir dele. Quando eu estou com medo, eu percebo que algo ruim pode acontecer. O medo, ele traz essa ideia, né, de apreensão em relação a alguma coisa desagradável.
Então, por isso, temer a Deus não é simplesmente ter medo. Porque o que o medo faz com o ser humano é afastá-lo. Mas o temor do Senhor, ele nos aproxima de Deus. É o contrário. O que temer a Deus também não é? Temer a Deus também não é simplesmente acreditar que Ele existe. Tem muitas pessoas, é um senso comum, que acham que são tementes a Deus, que temem a Deus porque acreditam que Ele existe. Não, acredito, que Deus que me dá fôlego de vida, eu agradeço na hora que eu acordo, eu agradeço na hora que eu durmo. Tem a ver? Pode ter a ver. Mas não é simplesmente acreditar que Ele existe e viver uma vida completamente aquém dele. Temer a Deus também não é o mesmo do que um discurso sobre amar a Deus, que é um pulo um pouquinho mais fundo, Por quê? Porque o amor a Deus, ele vai sim ter a ver com o temor, mas um discurso sobre amar a Deus, eu amo a Deus, Deus me deu vida, Deus, já mora no meu coração, eu tenho Jesus desde que eu nasci. Um amor apenas de palavras, falar que eu amo a Deus, até levantar as mãos, para louvar, para adorar, se emocionar com canções, ir à igreja, isso não é o resumo do que é temer a Deus. Isso não explica o que é temer a Deus. Na verdade, para temer a Deus é preciso amá-lo. E para amá-lo verdadeiramente, biblicamente, você precisa também temê-lo. São duas coisas que se ligam. Mas não é simplesmente o amar a Deus. Uma pessoa pode se emocionar, pode dizer que ama, pode ter um discurso e pode não temer a Deus de fato em sua vida. O que é o temor, então, Numa definição meio de dicionário, e pensando no temor bíblico, é o próximo slide, temor vai significar várias coisas, olha só. Tem, para nós, biblicamente, o sentido de reverência, respeito, veneração. Tem o sentido aí, de temer, reverenciar, de ter medo, de ter admiração por, de ser admirado, de honrar, respeitar. Fala de alguém que é temível, que é pavoroso, que deve ser temido. Também fala de causar espanto e admiração, de ser tratado com admiração, de inspirar reverência ou temor, ou respeito piedoso. Tem sentido também de amedrontar, aterrorizar. Vocês podem ficar um pouco confusos agora, e eu entendo vocês, Mas não falou que não era medo, Que não é ter medo? Quando a gente falou do medo antes, no sentido comum da palavra, é o medo que nos afasta, porque nós pensamos que algo ruim vai nos acontecer. Agora, o tipo de medo, o temor do Senhor que precisa haver em nosso coração, é um temor em que nós temos consciência de que sim, algo ruim pode acontecer dependendo do movimento que eu faço. É algo que eu tenho consciência de que, se eu não souber lidar, eu posso sim ter uma consequência desagradável na minha vida. Nesse sentido, o temor vai ter esse sentido de medo, Na Bíblia, vamos colocar, de aterrorizar, A Bíblia tem vários versículos que vão falar, temam ao Senhor. E nós vamos ver isso também. Mas eu queria destacar principalmente o sentido de reverenciar, de honrar, de respeitar, de causar espanto e admiração, de ser tratado com admiração. É bem legal como a gente percebe a diferença que existe em um ambiente, por exemplo, até de trabalho, quando aquele que é o líder da equipe, aquele que é o chefe, está presente. E quando ele não está presente, geralmente ocorre muita diferença na atitude das pessoas. A gente vê, aquela expressão que quando o gato sai, os ratos fazem o quê? A festa. E muitas vezes nós percebemos isso. No nosso agir natural, algumas pessoas nos trazem esse sentimento de reverência, de admiração, de respeito. Às vezes é até uma forma positiva, porque às vezes o chefe do trabalho ele pode impor tal jugo em cima dos seus funcionários que eles nem se movem quando o chefe está por perto.
Mas existem pessoas que despertam em nós essa admiração. Quando essa pessoa está no caminho, quando essa pessoa está junto, né, quando essa pessoa está na festa, está no ambiente, ela nos ajuda a nos comportar de forma diferente por causa da presença dela. Nós admiramos, nós respeitamos aquela pessoa. E, biblicamente, nós devemos ter uma reverência em relação a Deus. E aí a gente já pode começar a pensar, né? Quando é que Deus está presente? Quando é que Deus está presente? Sempre. O tempo todo. Então, nós, como humildes ratinhos, devemos tomar muito cuidado e ter temor e reverência na presença do nosso Senhor. Isso é algo que nós precisamos pensar. Onde é que na Bíblia, próximo slide, onde é que na Bíblia está escrito que eu devo temer a Deus? Aí nós temos 3 versículozinhos, vamos abri-los? Vamos lá, eu vou pedir uma pessoa para ler, Eclesiastes 12, 13. Prometo que na próxima vez a letra vai vir maior, tá? Estou vendo algumas pessoas assim, ó, apertando o olhinho, tá igual eu sem óculos. Eclesiastes 12, 13. Alguém vai ler para a gente Mateus 10, 28. E alguém vai ler 1 Pedro 2, 17. A minha versão aqui é NAA, tá bom? Mas como cada um vai ler, se eu precisar, eu confirmo na minha aqui. Eclesiastes 12, 13. Alguém lê bem alto, por favor, para quem está lá na galeria conseguir escutar. Glória a Deus. Eclesiastes são palavras de Salomão. Salomão é conhecido como o rei sábio, não é mesmo? O rei que foi mais rico, que teve um absoluto sucesso durante o reinado dele. E Salomão passou a vida inteira procurando sabedoria, procurando entendimento, procurando conhecimento das coisas. E é interessante que nessa jornada dele, chegou um tempo da vida dele que ele perdeu o temor do Senhor. A Bíblia, ao contar a história dele, diz que ele, além de ter, né, a sua rainha, além de ter ali suas esposas, né, ele foi construindo um harém, foi se juntando a diversas mulheres de culturas diferentes, fez muitas alianças políticas através dessas mulheres, né? A Bíblia fala que eram mais de 1000 mulheres que ele tinha como suas princesas, como suas concubinas, e nisso ele perdeu o temor do Senhor. Durante essa história da vida dele, ele perdeu o temor do Senhor, porque ele começou a servir os deuses daquelas mulheres, seguir aquelas culturas diferentes, e isso entristeceu muito ao Senhor. Mas no final da sua vida, porque Eclesiastes é um livro que ele escreve, termina, né, e publica, quando ele já está idoso, ele faz um resumo nesse capítulo 12 para os jovens, e ele fala, o resumo da vida, a conclusão, aquilo que a gente precisa prestar atenção é o seguinte: tema ao Senhor. A sabedoria está em temer o Senhor. Vamos ler agora Mateus 10, 28. Alguém, por gentileza, bem alto. Glória a Deus. Mateus 10, 28 são palavras de Jesus. Jesus, no capítulo 10 de Mateus, ele está falando com os seus discípulos, dando a eles uma missão. Vocês devem ir, vocês vão estar de 2 em 2, vocês vão passar por tais e tais cidades, vocês vão pregar, vocês não precisam levar isso nem aquilo, vocês vão entrar nas casas que receber vocês vão ensinar para as pessoas aquilo que eu tenho ensinado a vocês. Tomem cuidado onde vocês vão entrar, vocês vão passar por perseguições, dificuldades, mas Jesus deixa muito claro, não tenham medo das pessoas. Não tenham medo daqueles que podem matar o corpo, que podem fazer mal para vocês, mas que não têm poder sobre a sua alma. Jesus deixa isso muito claro. E ele diz que nós, né, os seus discípulos daquela época, e a palavra agora para nós, devemos temer aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Jesus diz que nós devemos temer ao Senhor. Há uma diferença muito grande do temor dos homens e no temor de Deus.
Algumas pessoas podem achar que estão servindo a Deus e estar temendo aos homens, estar fazendo para agradar uma pessoa ou outra. E isso não é o suficiente. Nós devemos temer ao Senhor, devemos responder ao Senhor com as nossas atitudes. Uma frase que eu ouvi do John Bevere é que o medo que nós temos das pessoas, o temor dos homens, mostra a quem nós servimos. Nós servimos a quem nós tememos. Quem nós admiramos, reverenciamos, honramos, não queremos desagradar, queremos fazer a vontade, é a essa pessoa que nós servimos. A quem nós servimos, então? Fica a pergunta no ar. Vamos ler também 1 Pedro 2,17. Amém. 1 Pedro 2,17, né? Ordens diretas de Pedro, né? Mandamentos diretos. Devemos tratar as pessoas com honra, devemos amar os nossos irmãos, temer a Deus e honrar o rei, né? Honrar também as autoridades. Nós vimos aí, irmãos, 3 exemplos de versículos bíblicos onde está escrito que eu devo temer a Deus. O próximo slide, ele vai nos chamar a atenção para alguns motivos e reflexões sobre por que temer o Senhor. O temor do Senhor, ele vem do nosso olhar sobre quem Deus é. Talvez vocês já se acostumaram, já ouviram pessoas falando algumas expressões como consciência de Deus, consciência da presença de Deus, consciência do que é o pecado. Quando nós falamos sobre isso, nós, às vezes, usamos a frase pronta, a expressão pronta, mas precisamos compreender. O que é isso? Você ter consciência de quem Deus é. Você ter consciência da presença de Deus. Todos nós já agimos em alguma área da nossa vida no automático. Quando nós nos acostumamos com alguma coisa. Se você é um bom cozinheiro, uma boa cozinheira, você vai ali fazer a sua receita e muitas vezes não precisa de nenhuma lista, não precisa de nada. Você simplesmente faz. O seu trabalho diário, seja dirigindo, seja cortando, costurando, aquilo que você faz, você muitas vezes faz sem trazer à sua mente. Agora eu estou cortando o pano, agora eu estou misturando algo, agora eu estou pisando no acelerador, agora eu preciso frear. Fazemos tudo com naturalidade, com automatismo. E isso é normal quando nós nos acostumamos com alguma função, alguma situação. Mas nós precisamos, diante de Deus, dar um passo para trás e pensarmos: quem é esse Deus a quem nós devemos temer? Qual é a diferença entre o meu Deus e a pessoa que eu estou vendo do meu lado? Vamos ler então, e esses eu vou pedir para vocês abrirem também. Isaías 6:3, depois Salmo 97:9 e Isaías 57:15. Isaías 6:3. Primeiro é Isaías 6:3, depois Salmo 97:9, depois Isaías 57:15. Isaías 6:3, por gentileza, alguém lê bem alto? Aleluia. Vocês viram? Os anjos até responderam um para o outro aí, para poder deixar o negócio top. Obrigada. Queridos, esse versículo é muito conhecido e muito cantado, não é mesmo? Nós sempre falamos da santidade do Senhor. O nosso Deus é santo. E os anjos ali, diante de Isaías, nessa visão, os irmãos conhecem a história, mas resumidamente, Isaías entra no templo, entra na igreja para poder pensar sobre a situação que ele estava vivendo, para meditar ali naquele momento que havia uma crise na nação, porque um grande rei tinha acabado de morrer. E Isaías ele tem uma visão, um vislumbre do templo do Senhor nos céus.
ele vê o Senhor Rei assentado sobre o trono, e ali naquela visão ele contempla anjos, falando uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E é interessante que os anjos ali, eles não estavam simplesmente cantando uma música conhecida, repetindo algo, mas eles estavam reagindo uns para os outros diante da presença do Senhor. O nosso Deus é santo. A santidade do Senhor se refere à sua posição elevada acima de todo julgamento humano, acima daquilo que nós conhecemos como bom, como perfeito, ruim ou sem graça. O nosso Deus, ele é perfeito, ele é puro, ele é santo, ele está acima de toda e qualquer coisa que nós vemos nessa terra, por mais bonita, maravilhosa ou esplêndida que ela possa parecer. O outro versículo é Salmo 97, versículo 9. Amém, glória a Deus. Esse versículo, dentre muitos de Salmos, chama o Senhor, dá ele um título e um adjetivo, que se torna um título de Altíssimo. Ele está acima de todos os outros deuses com letra minúscula. Nós sabemos que só há um Deus, um Criador, só há um Santo poderoso, só há um. E todas as outras imitações aí são cópias baratas, tentativas de se aproximar dele, mas que muitas vezes tentam cativar os nossos corações. E nós precisamos perceber que o nosso Deus, ele é diferente, completamente diferente dos outros deuses. Uma coisa que eu acho muito bonita, uma vez eu li num livro isso, não sei que livro foi, mas falava a respeito de como o nosso Senhor, ele é realmente diferenciado de todas as outras culturas religiosas, de todos os outros deuses de outras religiões. Porque o nosso Senhor, ele fez algo completamente inédito. Ele, sendo todo poderoso, desceu ali da sua glória, não achou que deveria estar naquela posição, mas ele se humilhou, se transformou num servo, veio andar conosco, veio morrer por nós. O nosso Deus, ele sendo tão alto, ele desceu. Isso é completamente diferente. Porém, isso não faz dele menor e também não faz dele igual. Por mais que Jesus tenha andado em carne aqui na terra e ainda hoje esteja nos representando em carne diante de Deus no céu, ele não é como nós. Nós não podemos olhar para Jesus e pensar que ele é como nós, porque ele não é como nós. Nós precisamos pensar nisso. O último versículo, então, ele traz um pouco dessa ideia da pessoalidade de Deus. Isaías 57, 15. Porque assim diz o alto e sublime, que habita na eternidade, cujo nome é santo. Em um alto e santo lugar habita. Também com cumprir pela cheia de espírito, para vivificar espíritos abatidos, para vivificar corações. Aleluia. Esse versículo, fala dos outros dois que nós lemos e entra com um elemento novo. Ele diz que o Senhor é alto, é sublime, está lá em cima. Ele tem o nome santo, mas ele vem e ele habita nos corações daqueles que são quebrantados, daqueles que são contritos. Embora tão maior, tão grande, há em Deus um desejo de se relacionar comigo e com você. Há em Deus um desejo de estar dentro do nosso coração. E o coração que é contrito, que é quebrantado, que se derrama diante dele, que sabe da sua fraqueza, sabe da sua pobreza, esse coração é um lugar onde o nosso Deus pode habitar. Isso não diminui o tamanho de Deus. É preciso sempre lembrar disso. Porque nossa cultura, a nossa cultura atual, vamos falar desse ano, mas já tem um tempo que isso está vindo, é uma cultura que não vê a grandeza das pessoas, especialmente daquelas que são autoridade. A nossa cultura ataca a posição de pais sobre filhos, ataca a posição dos governantes, das autoridades em geral. Muitas vezes não temos nenhum receio de falar mal daqueles que são nossos chefes, nossos líderes. Muitas vezes não olhamos com admiração e respeito essas pessoas. A nossa cultura, ela rouba o conceito de autoridade.
é interessante, uma vez eu estava conversando com uma mãe não cristã, e ela estava falando como ela trata a filha dela, e como ela começou a criticar a professora da filha, por ser uma professora muito autoritária. E eu fiquei ali com o meu ouvido bem em pé, né? Vamos ver o que vai sair dessa conversa. E essa mãe trouxe elemento falando, hoje em dia não existe mais isso. E falou, até nas empresas há um conceito de horizontalidade, de sermos iguais, de assentarmos à mesa. E isso tem um discurso, né, muito palatável, né, muito gostoso de ouvir, né? Nó que glória. Então, meu chefe lá da empresa, né, o presidente, né, o meu líder, ele não é lá essas grandes coisas, não, né? Eu sou como ele é como eu. Sim, em partes. Nós precisamos, sim, ter essa humanidade de reconhecer outras pessoas. Principalmente você que é chefe, você que é líder em algum lugar, você precisa de ser humilde. Isso não te faz melhor do que ninguém. Você não pode humilhar nenhuma pessoa por causa da sua posição. Entretanto, a gente vê que o mundo, ele tem feito pelas beiradas um caminho de retirar uma autoridade, porque são situações completamente diferentes. Eu estar dentro de uma empresa e ouvir os meus liderados tomar decisões conjuntas. Primeiro que não é simples liderar, tem muitas decisões que têm que ser feitas sem os liderados saber. Ou então, né, depois eu conto aí umas manhas para os líderes aí, não vou falar aqui não. Ou então tem uns jeitos de você cuidar ali da sua equipe, que nem sempre você vai poder dar voz para todo mundo. Entretanto, como que eu posso admitir que uma criança não precise de direcionamento? Uma criança não precisa ser chamada a atenção, sendo que ela é tola por natureza, ela é ingênua, ela precisa ser liderada, ela precisa de uma autoridade sobre ela. E diante de Deus, meus irmãos, nós somos eternamente como crianças que precisam de liderança, precisam desse direcionamento. É maravilhoso nós olharmos para o nosso Deus e ver como Ele veio em carne, como Ele é esse Deus pessoal que quer habitar no nosso coração. O problema é quando a gente vai para aquele caminho. Ah, Deus entende. Deus sabe do meu coração. Às vezes essa frase, ela vem justamente para justificar o erro. Justificar a preguiça espiritual, a indolência, a falta de cuidado com aquilo que é do Senhor. Vem ali disfarçar os pecados que a gente quer manter, as situações que a gente não quer trazer à luz para o Espírito Santo tratar. A gente usa essa frase de que Deus entende. Eu amo Jesus porque Ele é o exemplo usado, inclusive, né, no mundo corporativo, de um líder excelente e que era um líder servo. E Jesus, ele fala, né, um dos versículos que estava em minha mente para citar, o Alan até citou aqui antes, como Jesus, ele nos chama de amigos. Ele não nos tem apenas como servos, ele nos tem como amigos. Mas como eu disse antes, Jesus não é como meu marido. Jesus não é como a minha irmã, como meu primo, como meu amigo da igreja. Jesus é Deus. E o meu Deus precisa ser temido e reverenciado. Ele precisa ser olhado de forma diferente. Eu não posso usar da minha desculpa de intimidade, de paizinho querido, eu posso chorar e falar todos os meus problemas e as minhas dores para Ele, para esquecer quem Ele é. Porque como Ele mesmo disse, Deus é aquele que pode fazer perecer a nossa alma. Pela graça Ele nos escolheu e Ele tem nos dado graça dia após dia para vencer as nossas lutas interiores. Mas nós precisamos andar num caminho de temor, um caminho de dependência. E por falar em caminho, caminhando para o final, nós vamos trazer aqui uma descrição, né, que as irmãs até leram, né, tiveram a oportunidade de ler e ouvir no nosso grupo de estudos, que é uma descrição que o autor americano e pastor, o John Bevere, faz a respeito do temor do Senhor. Eu não vou me aprofundar totalmente nela, porque, de fato, ela é bastante extensa, e eu poderia trazer várias coisas, mas eu creio que aquilo que o Espírito Santo quer falar nessa manhã, ele vai falar. Primeiramente, ele diz que o temor do Senhor é um profundo e permanente respeito e reverência por Deus e todas as coisas que Ele declara santas. Também é atribuir ao Deus Altíssimo o infinito e mais elevado lugar de honra em minha vida. Aí nós temos, né, duas coisas para nós pensarmos. Primeiro, o que é que o Senhor considera santo? O que é que nós podemos saber, não da nossa cabeça, mas pela palavra de Deus, que Ele considera santo? Primeiro, Ele considera Ele mesmo santo.
O nome dele é santo, nós acabamos de ler em Isaías. E nós devemos tratá-lo assim como ele é, santo. E nós devemos então ter esse respeito, essa reverência que é permanente. Todas as coisas que ele declara santas, nós também devemos ter esse respeito por elas. Nós passamos de 0, falei errado de novo, de 8, falei errado lá em casa, de 8 a 80 muito fácil, como eu falei dessa diferença cultural. Há anos e anos atrás, ninguém poderia entrar nessa igreja sem parar ali na porta e fazer uma oração. Ninguém entraria nessa igreja vestido com uma roupa duvidosa. Era a roupa do domingo, né? Era a roupa de ver Deus. Era uma coisa especial, diferente. Antigamente, nós não podíamos nem pegar a Bíblia assim, de forma torta, deixar cair, jamais, dobrar uma página, nunca. Imagina, eu gosto de colorir, não podia fazer nada. Nós sabemos que essa igreja, templo físico, que a própria Bíblia, este livro impresso, eles em si mesmo, eles não são santos. Nós podemos, mudar a ordem dos móveis, podemos anotar algo na Bíblia, às vezes a gente acaba esquecendo em algum lugar, é péssimo, mas isso pode acontecer. Entretanto, aquilo que o Senhor considera santo é o momento de culto, é o lugar de estarmos juntos em nome dEle, em que a Assembleia do Senhor, os seus santos se reúnem. Nós vemos isso constantemente no Antigo Testamento. Quando era momento do povo se reunir, era um chamado para a santificação. Era um chamado para você lavar suas vestes, você arrumar o seu cabelo, você colocar a sua vida em ordem e vir à presença do Senhor. Agora, nós muitas vezes nos acostumamos com a quinta, com o domingo, e nós perdemos a reverência no culto, de maneira que para nós é muito comum chiclete, comer, sair conversando, bebendo água no banheiro toda hora. E nós precisamos ter reverência pelo ambiente de culto. E isso porque eu falei de coisas externas. Sendo que o Senhor, Ele vê o nosso coração. Ele sabe o que vai nos nossos pensamentos quando estamos num ambiente em que a presença dEle deve ser celebrada. A presença dEle é santa. E se nós não temermos e reverenciarmos a presença do Senhor, sabe o que vai acontecer? A presença dEle vai embora, Ele não vai se manifestar. Aí muitas vezes a gente não entende por que as nossas orações não são respondidas. Porque nós chegamos na igreja às vezes e não sentimos absolutamente nada, não vemos mudança no nosso interior. Nós precisamos considerar santo e reverenciar aquilo que Ele considera santo. E dar a Ele o elevado lugar de honra nas nossas vidas. Ele precisa ser o primeiro. Será que quem é o primeiro em nossas vidas? É o Senhor. Meu marido não é, minha esposa não é, meu filho não é, é o Senhor. Será que não somos nós mesmos que temos sentado nessa cadeira de honra em nossas vidas? Eu sigo o Senhor até isso. Eu faço o que Deus quer até aquilo. Muitas vezes nós falamos, não, Deus, isso eu não quero. Não, Senhor. Às vezes eu falo assim com Deus, eu confesso. Senhor, depois nós conversamos sobre isso. Às vezes nós tentamos nos fazer de bobos diante de Deus. E isso reflete uma falta de sabedoria muito grande, uma falta de temor, porque quem pode se esconder do Altíssimo? Quem pode estar longe dEle? Próximo slide, por favor. A descrição do autor também fala que o temor do Senhor, acho que tem que voltar Tem não, então, né? É o próximo mesmo. Deixa eu só ver aqui, irmãos, que eu acho que... Vai um para frente, Raoni, por gentileza. Eu acho que... Tem 2 iguais? Tem, né? Então, eu estou de parabéns. Fui eu que fiz errado. Eu vou falar então, que não está ali, tá, gente? Não segue ele não, senão vocês vão ficar confusos. É o seguinte, o temor do Senhor é tremer profundamente com reverência diante do privilégio de sua santa presença e da maravilha da sua palavra. É adorar apenas a Deus com louvor apaixonado e ação de graças contínuas. Então, quando falamos em tremer profundamente com reverência diante do privilégio da sua santa presença, envolve o que eu acabei de falar agora. Nós reconhecemos quando estamos na presença do Senhor e temos reverência nesse momento. E também diante da sua
sua palavra, o que eu comentei antes em relação à Bíblia, que nós muitas vezes ouvimos e lemos a palavra sem a intenção de obedecer, sem a intenção de compreender, ter consciência que aquilo ali é a palavra do Senhor. E o outro ponto diz respeito à nossa adoração, que deve ser permanente. As ações de graças devem ser contínuas. E muitas vezes nós fazemos o inverso da ação de graça, que é a murmuração, que é a reclamação. Quando murmuramos, reclamamos, nós estamos seguindo um caminho de distanciamento de Deus. Foi assim com o povo no deserto. O povo no deserto, ele reclamou, ele murmurou, ele estava sempre descontente com o que Deus fazia. E isso o afastou da promessa de Deus. Chegou o ponto de Deus falar com Moisés: olha, não tem como eu ir com esse povo, eu vou fulminar esse povo no meio do caminho. E Moisés, como um intercessor, se colocou diante de Deus, pedindo ao Senhor: não deixe de ir, Senhor, vem, se o Senhor não vier, sou eu que não vou. E essa paixão de Moisés tocou o coração de Deus. O próximo, então, é esse: honrar o que ele honra, amar o que ele ama, detestar o que ele detesta, fazer do interesse dele o nosso interesse. É uma disposição interna que produz medo, terror e até pavor, diante do simples pensamento de ofender a Deus. Essa atitude torna impossível ao indivíduo pecar ocasionalmente, completamente ou persistentemente. Nenhum menor pecado é visto de forma casual. Você tem medo de pecar, irmão? Será que nós temos medo de pecar? Talvez algumas experiências em nossa vida que já pecamos em alguma área foram tão marcantes que elas colocaram em nós um temor. Mas será que nós temos temor de desagradar a Deus ou temos temor das consequências? Será que nós conseguimos viver uma vida em pecado? Quando o Espírito Santo bate a porta do nosso coração e nos avisa que nós estamos amando alguma coisa que Deus não ama, será que nós conseguimos sair daquela posição rapidamente, tendo temor do Senhor, ou a gente se faz de desentendido? Aquele que teme ao Senhor, ele detesta o que Deus detesta. Ele não aceita em sua vida aquilo que não é agradável diante de Deus. Eu gosto muito das orações, um livro de oração dos puritanos, e tem uma oração muito bonita em que uma das frases que ele pede, ao Senhor, que ele fala, é justamente pedindo ao Senhor esse entendimento. E ele pede assim: Senhor, não me deixa me envolver em nada que eu não possa pedir a sua bênção e que eu não possa convocar a sua inspeção. Eu acho isso muito demais, porque às vezes a gente se envolve em umas coisas e a gente até pede: Senhor, abençoa. Mas aí a gente vai dando tanto jeitinho, fazendo tanta coisa do jeito da gente, que a gente depois pede: Senhor, tem misericórdia. Não olha para o que eu estou fazendo, não. E nós devemos pedir ao Senhor: Senhor, faz com que tudo que eu fizer, de fato, eu possa pedir a sua bênção, que eu me envolva em coisas que eu possa pedir a sua bênção e convocar a sua inspeção. Senhor, pode passar um pente fino na minha vida. Se tiver alguma coisa errada aqui, é porque eu falhei sem a intenção. A última, por favor, a próxima, é submeter a nossa vontade para abraçar a dele completamente. É uma limpeza ou purificação que dura para sempre. Não existe absolutamente nada enganoso ou corrupto no temor do Senhor. Pode pôr a próxima, por favor, para eu ler? É uma manifestação do Espírito Santo e é o deleite de Jesus. Não existe nada impuro no temor do Senhor. O temor do Senhor nos limpa. Talvez você esteja lutando com algum pecado e você não saiba: por que eu não consigo vencer? Eu amo a Deus, eu acredito que Deus existe. Por que está tão difícil para mim vencer? Talvez esteja nos faltando o temor do Senhor. Talvez a gente olhe para o Senhor e veja Ele como uma pessoa comum, a gente esteja diminuindo Deus. E nós não podemos fazer isso, porque Ele é grande, Ele é enorme, Ele é maior que todo o universo, Ele é maior que todos nós, Ele conhece o nosso interior. E Ele, sendo Deus tão maravilhoso, Ele está interessado em nossas vidas. O temor do Senhor, então, vai nos purificar, vai nos limpar. Nós não vamos viver uma vida de pecado, mas uma vida de santidade. E vamos submeter a nossa vontade à vontade de Deus. Como é difícil lutar contra a nossa própria vontade. Mas quando tememos a Deus, sabemos que é a Ele que nós devemos agradar. É a Ele que nós devemos reverenciar. Esse último item que fala sobre o temor do Senhor ser uma manifestação do Espírito Santo, eu vou ler aqui para vocês, depois vocês podem ler em casa, Isaías 11, do 1 a 3, que diz assim:
Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes brotará um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Ele terá o seu prazer no temor do Senhor. Isaías, nesse capítulo, é o capítulo 11, eu li dos versículos 1 a 3, está mais uma vez falando e profetizando a respeito de Jesus. E ele fala que Jesus é aquele que brotará e que terá sobre ele o Espírito do Senhor. Não é que são vários espíritos diferentes aqui, não. É o Espírito Santo do Senhor. Mas esse Espírito Santo, ele tem essa característica de promover o temor. E fala aqui que o prazer, o deleite de Jesus estará no temor do Senhor. Será que Jesus tem se deleitado na sua vida? O Jesus a quem nós celebramos, que cantamos que Ele é o centro de tudo que há, que Ele é o centro da minha vida, o início, o meio e o fim. Esse para quem nós levantamos o nosso olhar, em quem nós temos fé, esse tão grandioso, que nós cantamos às vezes com tanta emoção. Ele, de fato, é aquele que pode ser celebrado na nossa vida como Senhor e Salvador, supremo, santo, alto, sublime. E será que Ele tem encontrado em nós esse deleite, esse prazer? O convite final, meus irmãos, acabando mesmo, próximo, são duas ações, né? Primeiro, nós precisamos pedir ao Senhor que nos ensine a temer. Nós podemos fazer isso, amém? Nós não precisamos nos sentir condenados pela necessidade do temor do Senhor. Ai, meu Deus, agora eu vou ser fulminado. A misericórdia do Senhor tem se manifestado dia após dia sobre a sua vida. Eu e você temos possibilidade de retornar aos pés do Senhor e mudarmos de atitude. Mas primeiro nós precisamos do Espírito Santo produzindo em nós esse temor. Então nós podemos orar e pedir todos os dias. Como o primeiro versículo que nós lemos, o Salmo 86, versículo 11. Ensina-me, Senhor, a tua verdade, ensina o meu coração, para que eu faça o quê? Para que eu tenha vontade de temer o Senhor. Coloque em meu coração isso. Essa é uma oração sincera, uma oração bíblica que nós podemos e devemos fazer, para que nós possamos ter uma vida mudada, transformada de fato, de dentro para fora, porque o Senhor nos vê de dentro. E isso vai exigir de nós não apenas uma oração, mas uma postura. Porque se nós todos os dias ofertarmos o nosso corpo físico, os nossos olhos, a nossa mente, as nossas mãos, para aquilo que desagrada ao Senhor, nós vamos nos afastar dEle. E Ele não quer isso. Um versículo que eu gosto muito também é o Salmo 25, versículo 14, que ele fala sobre um dos benefícios do temor do Senhor. Eu não trouxe hoje promessas a esse respeito, mas quando você ler a Bíblia, você vai achar tantas. E de fato, o temor do Senhor, Ele nos dá o privilégio da intimidade de Deus. Ele nos dá o privilégio de conhecer os segredos de Deus, de conhecer aquilo que está no coração do Senhor. É o que está aí no quadro para nós. O segredo do Senhor é para os que o temem, e Ele lhes fará conhecer o seu conserto. Outras versões dizem a sua aliança. A aliança, a promessa de Deus para nós, é de paz, de prosperidade, de bênção. A aliança do Senhor conosco é uma aliança que nos garante salvação eterna. Algo que ninguém desse mundo e nenhuma circunstância pode tirar. Mas para termos isso, é necessário que haja em nós o temor do Senhor. Amém? Eu queria convidar os irmãos a ficarmos de pé nesse momento e nós vamos orar. Antes de nós orarmos, rapidamente, que meu tempo explodiu, antes de nós orarmos a esse respeito, eu gostaria de... Vou convidar o Ministério de Louvor aqui. Desculpa aí, pastor. Mas eu gostaria de te fazer um convite. Venha, se possível for, ao culto dessa noite. Se você não puder vir no culto dessa noite por algum motivo, for impossível, pense se é realmente impossível. Pense 1, 2 vezes se você pode estar ou não nesse culto da noite. Porque eu gostaria de te convidar, para que nós, como comunidade, como igreja, possamos ter uma postura de temor diante do Senhor, diferenciada. Hoje eu cheguei atrasada, confesso, e não é 1 nem 2 vezes que isso acontece, embora meu marido sempre esteja me apressando.
Mas nós precisamos de ter uma postura diferente com a adoração comunitária. Nós não podemos chegar nesse lugar e esquecer quem é que nós estamos vindo encontrar. Você não veio me ver, você não veio ver sua amiga, seu amigo, você não veio porque você não tem mais o que fazer. Sabe, essa vontade sua que deu do nada de vir na igreja, essa pessoa que te convidou, esse dia que você veio, é porque o Espírito Santo está produzindo algo em você. Porque se eu fosse olhar a minha vontade, você a sua vontade, você tinha ficado em casa, você não tinha vindo. Mas o Espírito Santo, Ele quer fazer alguma coisa em nossos corações. Mas será que nós estamos com esses corações abertos? Chegue alguns minutos mais cedo, retome o hábito, dobre seus joelhos, sente na cadeira, ore. Comece a orar pelo pastor, pelo pregador da noite, que talvez você não saiba quem é. Ore pelos ministros que vão cantar. Observe os seus irmãos, eles precisam de intercessão, não precisam de uma palavra qualquer, de um como está, sem entendimento. Ore, esteja na palavra do Senhor. Busque o Senhor de forma diferente. O Senhor, Ele quer se manifestar a nós, mas o nosso coração tantas vezes, Senhor, está tão fora de posição. Pai, muitas vezes nós estamos tão fora de prumo. Pai, nós pedimos ao Senhor misericórdia e perdão. Pai, eu quero orar com a sua igreja pedindo ao Senhor, ensina-nos, Senhor, ensina-nos o temor do Senhor. Pai, ensina-nos a não nos preocupar com aquilo que não preocupa o Senhor. Ensina-nos a amar aquilo que o Senhor ama e mostra-nos, Pai, quem Tu és. Pai, toma o nosso coração em suas mãos e ajuda-nos, Pai Santo, a termos uma postura diferente, porque nós não podemos sem o Senhor. Converte o nosso coração à Tua palavra. Pai, nós não queremos ser amigos do Evangelho, mas queremos ser amigos do Senhor. E a Tua palavra diz que Jesus não nos chama de servos, mas nos chama de amigos. E a amizade com o Senhor não é amizade com o mundo, é amizade com o Senhor. E a amizade com o Senhor é uma amizade, Senhor, diferente, porque o Senhor diz que quem ama o Senhor verdadeiramente é aquele que obedece os seus mandamentos. E nós precisamos desse temor, Pai. Deus, nós não precisamos de ver para ter temor, nós não precisamos, Pai Santo, de apalpar para ter temor. Pela fé nós olhamos para Ti e nós vemos Jesus, vemos o que o Senhor fez por nós ali na cruz. Nós olhamos para a Sua grandeza, sendo santo, santo, santo como só o Senhor é, sendo todo poderoso, criando todas as coisas pela Tua palavra. O Deus que fez o céu e que vê as estrelas que nós não podemos contar. O Deus que chama todas as estrelas pelo nome e nenhuma delas falta diante do Senhor. O Deus alto, sublime, criador de galáxias. O Deus tão maior do que a nossa existência. O Deus que conhece caminhos que nós não conhecemos. O Senhor é santo, o Senhor é perfeito, o Senhor é bom, rico em misericórdia, grande em perdoar. Um Deus tão fiel, a Sua fidelidade vai além de gerações. Não existe nenhum Deus como o Senhor, embaixo na terra, nem em cima do céu, nas águas, nos mares, nem aqui, nem na China. Não existe ninguém que se pareça com o Senhor. E ainda que tão alto, ainda que tão santo, ainda que tão grande, o Senhor quer morar nos corações. O Senhor quer se fazer habitar. O Senhor quer se fazer habitar em nós. Pai, nós tememos ao Senhor. Nós não queremos andar distantes de Ti. Nós não queremos Te desagradar. Eu oro pela Tua igreja nessa manhã, para que o Teu Espírito Santo nos ajude a enxergar quem o Senhor é, pelos olhos da nossa fé, e que nós possamos enxergar quem nós somos, e que os nossos pecados sejam visitados nessa manhã com o sangue de Jesus, para que sejamos lavados, para que sejamos limpos e para que sejamos transformados. Pai, nós confiamos no Senhor, confiamos em Ti, meu Deus, para que o Senhor faça aquilo que está em Seu coração em nossos cultos públicos. Pai, perdoa-nos, Pai Santo, por entrarmos num culto, o lugar da Sua presença, um lugar para Te honrar, para Te reverenciar e esquecermos quem Tu és. Oh, Espírito Santo, ativa em nós, Espírito Santo, o espírito de temor do Senhor, que traz prazer, deleite a Jesus, para que Jesus possa ser adorado, o Cordeiro de Deus, o nosso santo Senhor, o nosso maravilhoso Deus. Que o Senhor seja adorado neste lugar, em nome de Jesus. Aleluias. Amém. Glórias a Deus.
diácono vai servir a ceia, por gentileza. Enquanto ele serve, você tem a oportunidade de continuar orando. Nós iremos cantar ao Senhor também nesta manhã, em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus me chamou, Deus me chamou pra nele confiar. Me convidou pra nele confiar.
nós queremos, nesta manhã, apresentar ao Senhor esses elementos que não se transformam, mas é um memorial, um símbolo do teu corpo e do teu sangue. Pai, nós ouvimos uma palavra nessa manhã tão urgente. Deus, com o tempo, temos a tendência de perdermos o temor. E a nossa oração nessa manhã é que o Senhor restaure o nosso coração, o temor do Senhor. Guia-nos ao temor do Senhor, Pai. Pai querido, por quem o Senhor é e por aquilo que o Senhor tem feito. Abençoe nesta manhã cada um, teu filho, a tua filha que se dirige à mesa da comunhão, e que nós possamos ser alcançados nesse sentido e que tenhamos um coração que agrade ao Senhor. Nós oramos, ó Pai, agradecidos para a glória do teu nome. Irmãos, ficou alguém sem receber a ceia? Alguém? Amém? A irmã? Recebeu? Lá em cima na galeria tem uma irmã lá, tá bom? Ah, tá. Então tá bom. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Na verdade vos digo, se não comerdes desse pão, não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive e me enviou, eu vivo pelo Pai. Assim, quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso dos vossos pais que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Podeis participar simultaneamente do cálice e do pão em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus, de cantar labassuri andalamarras. Ore calabassuri andalabas de cantar labassuri andalamarras. Nós bendizemos o teu nome nesta manhã. Ah, Senhor, nós possamos ser o deleite de Jesus. Que a nossa vida possa ser agradável, Senhor. Ajuda-nos a honrar o que o Senhor honra, a detestar o que o Senhor detesta, a te dar o lugar mais alto e sublime nas nossas vidas de honra. Ah, Senhor, a considerar santo aquilo que o Senhor considera santo, a ter alta admiração, reverência e respeito pelo Senhor e pelo seu nome, a ter uma vida, meu Pai, que glorifica a Ti, e como nós temos pregado às quintas-feiras, viver uma vida digna do Senhor. Conduza-nos ao caminho do temor, do tremor, da reverência, da santidade. Quebra as fortalezas, cadeias, amarras que nos prende e nos tem impedido de viver essa realidade. Seja a bênção do Senhor sobre cada pessoa que aqui está. Que essa bênção seja sobre cada família, sobre os filhos dos seus filhos. Seja forte e poderosa mão do Senhor, quebrando todo laço do inferno nesse domingo, repreendendo todo espírito de morte e de enfermidade. Toda ação do diabo seja anulada e cancelado para a glória do teu nome. E que a bênção do Deus Todo-Poderoso seja sobre cada um, cada casa, em nome de Jesus. Você diz amém. A Deus, estava tudo ok, tanto interna como a contabilidade, tá bom? A paz do Senhor, irmãos. Relatório financeiro do mês de janeiro. Entradas, R$ 18.824,61. Saídas, R$ 18.000.